Professor Bautista Vidal, eu acabei de ler o seu livro, O Esfacelamento da Nação. Eu não sei se eu fiquei indignado ou assustado. O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendia, doutor Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome todos os dias. Genocídio mesmo. Todos os dias. A que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora, e com a conivência da nossa classe dirigente servil. Desculpe, é para os nossos telespectadores. Tem exemplos concretos? Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente o monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é a matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós detemos o monopólio mundial, por 40 centavos de dólar e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo empacotado por 5 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não, não. Não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que está aí, né, professor? Exatamente o oposto que está aí. Exatamente o oposto. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte, essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos. Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Por exemplo, o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento único todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso
senhor souber, não. É economia de cemitério. E a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia quer dizer, distorce. A mídia retira a Nós nossa... vamos entrar no primeiro mundo. A mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, Não nos respeitemos. destrói o conceito de nação, uma coisa de família. Professor, é porque o nosso tempo está chegando. Uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível ou é reversível, professor? Enéas, Ou não, Esperança? enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa Terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado.